Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Fernanda Gonçalves e eu quero aqui nesse vídeo dar uma continuidade bem breve a respeito desta introdução ao HTML. E aqui nesse vídeo eu quero estar falando a respeito de elementos e atributos. Então, sem mais demora, né, eu quero trazer aqui o conceito de elemento. Elemento é parte de uma página web. Um elemento pode conter um item de dados, ou um bloco de texto, ou uma imagem, ou talvez nada. Bom, e para a gente poder fazer uma ilustração a respeito do elemento HTML, eu quero trazer a anatomia dele. Essa imagem aqui, inclusive, eu retirei ela lá do site da documentação do Mozilla e depois eu vou deixar a descrição aqui no vídeo com o link para que vocês possam também acessar, porque vocês vão encontrar mais informações lá, tá bom? Aqui eu estou dando só uma pinceladinha. Então, em que consiste a anatomia do elemento HTML? Ela tem uma tag de abertura, ela tem o conteúdo que vai ser exibido, que nós vamos trabalhar dentro do nosso site, e ela tem uma tag de fechamento. E a tag, ela tem a representação desses dois sinais, é o menor que e o maior que são chamados de colchetes ou parênteses angulares. E qual é a utilidade, na verdade, né? Por que nós utilizamos uma tag? A tag, ela vai estar delimitando o nosso conteúdo, ou seja, a tag de abertura, ela vai estar dando início para que esse conteúdo seja exibido. E quando a gente coloca tag de fechamento, nós queremos dizer que esse conteúdo ele vai ser encerrado aqui. Então, dentro desta tag P, que tipifica um parágrafo, nós estamos dizendo que ele só vai exibir esta frase: Olá, mundo, e aqui ele já fecha. Algumas tags nós vamos estar utilizando apenas a tag de abertura. Ela não vai ter a tag de fechamento. E aí eu vou estar dando dois exemplos aqui de tags que não vai precisar da tag de fechamento, que é a tag BR e a tag da imagem, que é o IMG. Mostrando agora um pouquinho na prática para vocês como é que funciona, eu já deixei aqui criado um documento HTML para poder fazer essa demonstração e a gente vai acessar esse site aqui, é o libsyn.com. O que é esse site, se porventura vocês não estiverem familiarizados? Esse site a gente tem um texto que ele é fictício, tá? Então, quando você está trabalhando num projeto para o cliente e você precisa enviar uma prévia desse projeto para que eles possam ver como que ele está ficando, e porventura o cliente não tem enviado para você todos os textos, imagens, o próprio conteúdo que vai conter esse projeto, você pode preencher os espaços com esse texto fictício, tá? Então eu vou copiar aqui apenas esse primeiro parágrafo e vou colar aqui nesse documento. Então aqui eu vou salvar esse documento e eu também já deixei ele aberto aqui no nosso navegador. E olha, tá tudo junto, né? Se a gente for reparar aqui, tem uma quebra de linha, né? E é exatamente isso que a nossa tag BR ela faz, essa quebra de linha. Então eu venho aqui com uma demonstração desse exemplo, né, que eu estou dando aqui para vocês, eu vou inserir aqui, logo depois desse meu título, a tag BR. Vou voltar lá no nosso site e olha, agora ficou tudo certinho. Tem o título e aqui tem o textozinho. Se eu quiser utilizar o parágrafo, eu vou adicionar aqui e vou fechar ele aqui, porque logo depois, digamos que eu quero inserir um outro parágrafo. Então, eu venho aqui, coloco um outro parágrafo. Então, eu estou fazendo aquela delimitação que eu tinha comentado com vocês, né? Eu estou dizendo para ele quando inicia e quando termina o meu parágrafo. Então, esse segundo parágrafo, eu vou querer
que ele tenha só esse pedacinho aqui. Eu vou salvar, vou voltar no meu site e está concluído. Eu tenho meu primeiro parágrafo com início e fim, e eu tenho meu segundo parágrafo também com o início e com o fim dele. Bom, então partindo aqui para um outro exemplo, né, conforme eu havia falado da IMG, nós temos esse site aqui que, da mesma forma como nós podemos utilizar os textos falsos, né, que são fictícios, nós podemos utilizar imagens também para poder fazer ilustrações dessa prévia ou do projeto que a gente estiver trabalhando. Então, ele nos disponibiliza esse endereço aqui, né, que é uma URL, que a gente pode copiar e colar dentro do nosso site. Então, voltando aqui, nós vamos utilizar a tag IMG, o source, que nós vamos estar incluindo aqui o endereço dessa URL que nós pegamos lá no site, e vamos salvar. Quando a gente retorna aqui para o nosso site, a gente já consegue visualizar a imagem. Então, essa imagem, quando nós vamos trabalhar com o seu tamanho ou algum tipo de efeito, ela não precisa ter essa delimitação conforme nós utilizamos aqui no parágrafo. Então, tudo que a gente tiver que trabalhar com a imagem, a gente vai trabalhar através do CSS, que são os estilos que a gente vai aplicar para ela mesma. E a tag BR, como já havia falado, ela só tem realmente essa função de pular uma linha, como se fosse um enter. Então, essa é a diferença, né, de algumas tags que a gente vai utilizar o fechamento e outras não. Bom, então para a gente poder falar sobre atributos, eu já quero trazer aqui o conceito dele, onde diz que atributos são informações extras que passamos dentro da tag de abertura para controlar o comportamento do elemento. E de uma forma ilustrativa eu quero trazer aqui novamente a anatomia de um elemento HTML, porque nele a gente tem tanto o exemplo de elemento, como nós vimos anteriormente, como também do atributo. Então aqui como nós lemos, o atributo, eu quero frisar bastante isso para vocês, a gente vai estar utilizando ele sempre dentro da nossa tag de abertura, ok? E quando é que nós vamos utilizar o atributo dentro do nosso documento? É quando nós queremos manipular o seu conteúdo. Aqui neste exemplo nós temos um parágrafo. E aqui dentro foi criado uma class, que é uma classe, e a ele é atribuído a palavra maneiro, que é o seu valor. E aí eu vou estar trazendo aqui agora um exemplo de como nós podemos manipular o conteúdo referente ao elemento que nós estamos trabalhando. E voltando aqui para o nosso documento, nós temos aqui os dois parágrafos. Esse primeiro parágrafo, eu quero que ele apareça com a cor vermelha, e esse segundo parágrafo com a cor azul. Então, quando a gente vem aqui no nosso navegador, que a gente abre esse nosso documento HTML, ele vai aparecer para a gente com a cor preta, porque é o padrão que o navegador vai exibir. E para a gente fazer essa manipulação, a gente vai criar aqui os atributos dentro do nosso elemento. Então, como são duas cores distintas que nós vamos estar utilizando aqui nesse exemplo, eu preciso criar um atributo aqui nesse primeiro parágrafo com um determinado valor, e nesse segundo parágrafo, o valor dele vai ser diferente, porque para um eu vou trabalhar a cor vermelha e o outro eu vou estar trabalhando a cor azul. Então, aqui no meu primeiro parágrafo, eu vou atribuir uma classe, cor 1. No meu segundo parágrafo, class, vou colocar cor 2. E eu quero rapidamente falar duas coisas aqui. Quando nós trabalhamos com estilo, dentro do nosso documento HTML, a gente vai precisar adicionar um arquivo chamado CSS, que é a nossa folha de estilo. Aqui eu estou dando um exemplo bem breve, então eu vou fazer a criação dos nossos estilos dentro desse nosso documento HTML. Não é recomendável quando a gente trabalha com um projeto. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, inclusive explicando que há 3 formas da gente trabalhar com CSS no nosso documento HTML. E a gente pode estar utilizando tanto o class, o nosso elemento, quanto o ID. Se escreve assim.
E quando a gente fala de class e ID, nós estamos falando de seletores. E eu também, quando começar a falar aqui de CSS, eu vou explicar um pouquinho a mais para vocês, ok? Então, aqui, eu já vou estar criando o nosso estilo. E eu vou chamar o valor do meu primeiro atributo. É o class não, né? É o cor 1, mas antes eu preciso colocar um pontinho. Então, cor 1. E eu vou atribuir a cor vermelha para ele. E a gente vai chamar assim, color red. Vamos salvar e ver como ficou? Aqui está o nosso parágrafo com a cor vermelha. Vamos fazer a mesma coisa agora com o segundo parágrafo. Ele tem o valor cor 2. E a gente vai aqui trazer uma color blue. Ponto e vírgula, vamos salvar. E agora nós conseguimos visualizar o nosso segundo parágrafo com a cor azul. Mas então é isso, gente. Esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ele é muito simples, mas foi realmente só para que vocês pudessem compreender de que forma que nós podemos manipular os nossos elementos HTML e também adicionar estilos a eles. Se esse vídeo contribuiu para o seu conhecimento, eu quero pedir que você deixe o seu like. Se você quiser compartilhar, fique à vontade. Se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários. Eu vou estar deixando, inclusive, aqui na descrição, alguns links que vão direcionar vocês para a documentação do Mozilla. E aí vocês vão poder ler um pouquinho mais a respeito de elementos, atributos, e tem um que vai mostrar para vocês a lista de todos os atributos que nós podemos utilizar no nosso documento HTML. Eu espero que esse conteúdo tenha sido esclarecedor e que tenha contribuído para os seus conhecimentos. E continue acreditando em você, no seu potencial e juntos sigamos em frente. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!